Em março de 1990, o Brasil passou por um dos maiores, se não o maior, choque econômico da sua história, o Plano Collor. Foi uma medida drástica, prometendo acabar com a hiperinflação, mas que, literalmente da noite para o dia, congelou a poupança de uma nação inteira. Vamos entender como essa história se desenrolou. Para a gente ter uma dimensão do que estava acontecendo, basta olhar para esse número: 82%. Essa era a taxa de inflação ao mês no Brasil no começo de 1990. Não era ao ano, era ao mês. Na prática, isso significava que os preços quase dobravam a cada 30 dias. Inacreditável. E viver nesse cenário, era um exercício diário de sobrevivência. A hiperinflação simplesmente devorava o valor do dinheiro em questão de horas, nem eram dias. A rotina virou uma corrida maluca contra o relógio. Pensa só, ir ao supermercado e ver os funcionários remarcando os preços ali, na sua frente. O salário que caía na conta de manhã já não comprava as mesmas coisas à noite. E para piorar, o próprio governo estava afundado em dívidas, pagando juros absurdos, o que só jogava mais lenha na fogueira da inflação. O país estava, de fato, perdendo o controle. E foi bem no meio desse caos todo que o presidente recém-eleito Fernando Collor de Mello anunciou sua solução radical. No dia 16 de março de 1990, um dia depois de tomar posse, o governo dele apresentou um plano que deixaria o país em estado de choque. A própria arquiteta do plano, a então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, resumiu a mentalidade da época com essa frase: nós tínhamos que ter pressa. Isso diz tudo, né? Na visão do governo, a situação era tão desesperadora que não dava tempo para soluções mais brandas. Era preciso uma ação de choque e uma ação imediata. A filosofia por trás do plano era quase como uma luta de judô. A ideia não era tratar a inflação aos poucos, não. O objetivo era dar um ippon, sabe? Aquele golpe perfeito que derruba o adversário de uma vez só. A meta era nocautear a hiperinflação com um único golpe, forte de surpresa. E como é que esse golpe funcionou na prática? Bom, a medida principal foi o que ficou conhecido como confisco. O governo estabeleceu um limite bem baixo de 50 mil cruzados novos, que era a moeda da época, e simplesmente congelou todo o dinheiro que estivesse acima disso, fosse na poupança, na conta corrente ou em qualquer investimento. A promessa era de que esse dinheiro ficaria retido por 18 meses e depois seria devolvido com correção. Pois é, e foi aqui que a teoria econômica bateu de frente com a dura realidade da vida das pessoas. Vamos ver agora o tamanho do impacto que isso gerou. A escala do bloqueio foi uma coisa monumental. Estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a 100 bilhões de dólares. Uma quantia astronômica que foi simplesmente retirada de circulação da noite para o dia. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, esses 100 bilhões de dólares representavam cerca de 30% de todo o produto interno bruto do Brasil na época. Pensa nisso, 1/3 da economia do país foi, na prática, paralisada por decreto. No papel, a intenção era quebrar o ciclo da dívida e estabilizar a moeda. Mas, na realidade, a falta de dinheiro em circulação parou tudo. O consumo desabou, as empresas não conseguiam vender e o resultado foi uma recessão profunda, com falências e desemprego em massa, um verdadeiro trauma. E o custo mais alto de todos foi, sem dúvida, o custo humano. Empresas que dependiam do dinheiro em caixa para operar simplesmente fecharam as portas. Famílias que guardaram dinheiro por uma vida inteira para comprar uma casa, para garantir a aposentadoria, viram tudo aquilo sumir temporariamente. E, o mais trágico, o desespero foi tão grande que começaram a surgir relatos de suicídios ligados à perda financeira. Olhando um pouco mais para frente, o plano não só falhou em resolver a inflação de forma definitiva, como também acabou selando o destino político do seu próprio criador. A principal crítica política veio do então líder da oposição, Lula. Ele criou uma expressão que colou na história: estelionato eleitoral. A acusação era de que o Collor tinha enganado os eleitores, prometendo uma coisa na campanha, mas fazendo exatamente o contrário depois de eleito, traindo a confiança de quem votou nele. E se a gente olha a linha do tempo, a conexão fica muito clara. A impopularidade gigantesca gerada pelo plano, somada a escândalos de corrupção que surgiram logo depois, criou o ambiente político perfeito para o impeachment do Collor em dezembro de 1992. O plano econômico e a sua queda política estão diretamente ligados. Esse evento deixou uma cicatriz tão, mas tão profunda, que até hoje, uma pergunta ecoa na mente de muita gente no Brasil. A pergunta é bem direta. Seria possível o governo repetir uma medida como essa nos dias de hoje?
Olha, a resposta, para alívio de todo mundo, é que isso é muito, muito improvável. Hoje, o Brasil tem mecanismos de proteção que não tinha na época. Uma Constituição muito mais sólida, um Banco Central com autonomia, um sistema financeiro bem mais regulado. Mas talvez a maior proteção de todas seja o próprio trauma político. O custo de uma medida como essa hoje seria impensável para qualquer governo. E assim a gente chega na reflexão final. Do ponto de vista econômico, o Plano Collor foi um fracasso. A inflação voltou e só foi controlada de verdade anos depois, com o Plano Real. Mas, em um aspecto, ele teve um sucesso duradouro e terrível. Deixou uma marca de desconfiança e medo que moldou o comportamento financeiro de uma geração inteira de brasileiros. Uma cicatriz que serve como um lembrete permanente do dia em que o Estado tomou para si a poupança de uma nação.